Olá, tudo bem com você? Como é que estão as coisas aí? Espero que esteja tudo em ordem. Eu sou André Godoy. Esse aqui é o canal Dinheiro. Hoje é dia 4 de junho de 2026. Hoje é quinta-feira. Bom, você deve estar estranhando aí o título deste vídeo, mas não estranhe não, tá? Porque deixa eu te explicar uma coisa. Eu tô com 53 anos e eu sei que 53 é menor do que 100, mas 53 é maior que 18, né? Bem maior que 18. Então, eu estou num ponto da minha vida, sinceramente, em que eu tenho interesse zero. Hoje eu tenho interesse zero em coisas como finanças, economia. Isso já fez parte da minha vida, eu já estudei, já me interessei. Mas assim, eu praticamente esgotei o que havia de interessante, o que eu julgava interessante para se ler e aprender a respeito disso, né? Para mim é uma coisa, é um assunto encerrado, né? Então eu não tenho vontade de ficar fazendo vídeos a respeito desses temas, para ser bem sincero. Só não faço mais vídeos aleatórios porque eu recebi uma mensagem do YouTube. Eu fiz vários vídeos aí numa sequência sobre assuntos de matemática, de física. Eu recebi recebi mensagens, não várias, recebi mensagens do YouTube falando assim: André, esses temas eles confundem o algoritmo, né? Porque você tem uma quantidade muito grande de vídeos falando sobre economia, sobre finanças e tal, e de repente aparecem esses vídeos falando de ciência, falando de matemática, e o algoritmo não sabe direito o que fazer. Não foi uma bronca, mas foi um comunicado, né? O que eu entendo do comunicado do YouTube? Eles estão dizendo o seguinte: olha, se você for deixar o seu canal como finanças ou dinheiro, procure fazer vídeos sobre finanças e dinheiro. Isso é óbvio, né? Ou se você quiser mudar o tema, mude, mas também mude o canal, mude uma série de coisas, o que também é óbvio. Eu, pra ser sincero com você, eu ando pensando em ambas as possibilidades. De repente, mudar de vez o tema do canal e seja o que Deus quiser, né? Porque, como eu te falei, eu não tenho intenção de fazer nada, esse canal aqui não é meu ganha-pão, então, visto que o primeiro compromisso que eu tenho aqui é com a minha satisfação pessoal, é possível mesmo que, se bobear, até muda o nome do canal, enfim, não sei. O fato é que eu tô meio de saco cheio, bem de saco cheio de finanças, de economia, desse blá blá blá, desse lero-lero, esse monte de bobagem, né? E eu ando cada vez mais interessado em outros assuntos. Um assunto pelo qual eu sempre me interessei foram os tais OVNIs, né? Eu tive uma experiência sei lá, para mais de 30 anos. Eu estava em Barra de São João, Rio de Janeiro, que é um lugar absolutamente, pelo menos na época, era um lugar absolutamente pacato, né? E eu vi uma coisa impressionante. Eu estava num deck, era um bar à noite, um bar muito simples, muito daqueles improvisados, quase de caiçara, né? Aí eu e mais algumas pessoas ali, de repente, de onde nós estávamos, nós víamos perfeitamente a linha do horizonte, né? Era um bar feito na ocasião, ele era de madeira, de palha, uma coisa muito simples, mas não é madeira e palha porque o arquiteto fez, não, é porque era o original mesmo do local, realmente um local muito simples. De repente, eu e as outras pessoas que estávamos ali no lugar, quando a gente olhou assim, em linha reta, na direção do Equador, da linha do horizonte, melhor dizendo, não Equador, da linha do horizonte, eu vi uma coisa que parecia ser uma parede, fora de brincadeira. Ela se estendia da linha do horizonte e subia para cima. Não se via o fim porque você tinha nuvens e tal, e a imagem meio que ficava mais fraca, mas parecia uma parede feita de luzes, uma coisa absolutamente maluca. Quando eu vi aquilo, assim como todos os outros, caiu a luz, caiu a energia ali naquela região, nós ficamos todos no escuro olhando aquela coisa estranha, muito distante de nós, mas ao mesmo tempo gigantesca, né? Falando, imagina na linha do horizonte para cima você vê uma parede cheia de luzes, quer dizer, você fala assim, bom, eu devo estar louco, né? Perdi o juízo. Ou então estamos todos loucos, alucinação coletiva. Só que quando você vê que a luz cai,
Aí já é um fenômeno físico, aí já não é uma questão de alucinação, né? E por um instante ficou todo mundo parado olhando e de repente, não me pergunte como, eu não vi aquilo se deslocar para ir embora. Aquilo simplesmente sumiu num piscar de olhos. Faz para lá de 30 anos que isso aconteceu. E eu falo a verdade para você, não tem um dia na minha vida que eu não me lembre daquele momento. Eu me lembro todo santo dia daquilo. E para mim, aquela visão foi uma coisa especialmente difícil pelo seguinte fato: eu não acredito em vida fora da Terra. Eu não posso provar. Eu não tenho meios, né? Quem sou eu para bater o martelo nessa questão? Mas, se eu tivesse que fazer uma aposta, se valesse dinheiro e fosse para apostar, eu apostaria muito dinheiro em não ter vida lá fora. Eu não entra na minha cabeça haver vida fora da Terra, em qualquer lugar do universo. Eu sei que vão dizer que o universo é muito grande e tal, mas isso é um argumento muito frágil. Acredite, tamanho não é documento. Haver condições para a vida no universo, mesmo o universo sendo grande como é, as chances de haver vida tendem a zero mesmo para um lugar tão grande quanto o universo. Então eu não creio em extraterrestre. Eu não creio em vida fora da Terra, que pega uma nave e vem aqui. Eu não acredito que haja nem bactérias lá fora, para você ter uma ideia. Esse sou eu. Então você imagina a minha cabeça quando eu vi o que eu vi. Foi para mim até, como eu te disse, para mim até hoje é uma coisa que todo santo dia aquilo me cutuca, porque se eu aceitasse a possibilidade de vida fora da Terra, eu talvez tivesse categorizado aquilo como uma nave espacial alienígena, certo? E ponto final. Mas não, essa opção não existe na minha cabeça. E isso complica muito as coisas, né? Porque se você tem uma resposta simplista, né? Falar, uma nave espacial que veio de Marte, acabou o assunto, né? Fim. Agora, quando você não crê em vida fora da Terra, nem mesmo da bactéria, aí a coisa fica muito complicada, porque você não consegue categorizar o que você viu como nada, nem mesmo dentro da ficção científica, né? Quando você parte do princípio de que você está vendo um OVNI, né? O que é um OVNI? É um objeto voador não identificado. Por definição, agora eu vou te falar, independente dos seus conhecimentos sobre física, sobre astrofísica, sobre cosmologia, sobre astronomia, independente de qualquer coisa, tá? Vamos analisar do ponto de vista lógico. A palavra OVNI quer dizer objeto voador não identificado. Se ele é um objeto voador não identificado, ele não é uma nave extraterrestre. Concorda? Seria contraditório você dizer que um OVNI é uma nave alienígena. Porque se você pudesse dizer que ele é uma nave alienígena, então você não pode chamá-lo de objeto não identificado, porque você está identificando, você está falando que é uma nave alienígena. Então, com certeza, OVNIs não são espaçonaves vindas de outro planeta. Eles são objetos não identificados. Objetos voadores não identificados. Quer dizer, de largada, você já não pode dizer que eles são uma nave espacial que veio de Marte ou de qualquer outro planeta, né? Até porque ninguém nunca viu uma nave como essa, né? Supondo que elas realmente existissem, ou que elas existam realmente, pode ser que eu esteja errado em supor que não há vida lá fora, ninguém nunca as viu, né? Ninguém, mesmo que aparecesse uma criatura, descesse de um equipamento voador desse, repara, como é que você vai falar pro cara de onde você é, como é que ele vai te mostrar de onde ele é? Percebe que é impossível você fechar a questão nesse aspecto. Então, a opção extraterrestre, por exemplo, no meu caso, ela não existe. Tanto do ponto de vista da lógica, quanto do ponto de vista da física, da astronomia, da astrofísica, etc. e tal. Então sobra o quê? Eu não sei. E eu acho isso uma coisa extremamente inquietante, né? Você ouve vídeos lá do Paraná, do rapaz, você deve ter visto isso, o rapaz que mora lá numa fazenda, num sítio, e o coitado ficou desesperado, porque ele viu e ouviu e gravou coisas
inexplicáveis. 1 ou 2 dias antes ou depois, em outras regiões próximas ali, filmaram também coisas esquisitíssimas e que meio que pareciam combinar com o equipamento que esse cara filmou, né? Tem inclusive o que eu achei mais impressionante, um equipamento que foi filmado pela câmera de segurança de um condomínio, de frente para o mar, e você vê um conjunto de equipamentos voadores, eu não sei o que dizer sobre isso, de OVNIs, digamos, que eles vêm do céu, eles param sobre a superfície da água, de repente eles mergulham, de repente eles saem de novo, voltam a voar, quer dizer, eles fazem isso com uma facilidade humilhante para nós, né? Não existe tecnologia, nós não temos física, para falar bem a verdade, nós não temos física suficiente para... Por mais que você olhe o vídeo, quando você vê, pena que eu sou péssimo em editar vídeos, a minha vontade era fazer um vídeo colocando aqui essa visualização, essa filmagem que aconteceu no Paraná, no condomínio lá de frente para o mar. Pesquisa no Google, você vai achar isso daí. Porque é muito... Você olha, parece a coisa mais simples, parece que o movimento que o equipamento está fazendo é a coisa mais óbvia do mundo, mais simplória e tal, mas não é. Você ficar parado, rigorosamente parado, e não se mexer, nós não sabemos fazer isso. Certo? De repente você pega e muda a altura, muda a localização, e de repente não satisfeito, você pega, entra no mar, fica um pouco, né, molha a bundinha, daí daqui a pouco você pega e sai, fica na superfície, colado na superfície da água. Você não vê nenhum splash, você não vê nenhuma perturbação das ondas ali ao redor, você não vê nada. Nós não sabemos fazer uma coisa dessa. Nós não sabemos nem explicar uma coisa dessa. Eu não sei. Com o que eu sei de física, eu sei que não é muito, mas eu sei alguma coisa, eu não sei explicar uma coisa dessa. Não faço a menor ideia. Qual o nível de força, de empuxo um equipamento grande tem que ter para ele mergulhar? É grande, porque a filmagem você vê a distância, e a distância a coisa é grande. Aquilo mergulha, toma um banho, como eu falei, molha a bundinha na água, de repente ele sai de novo. Quer dizer, quanto de força você tem que ter para fazer isso, né? De empuxo e etc. E ele faz como se nada fosse. Ele tá aqui, faz isso, volta, tal. Uma coisa... Ele não tem uma freagem, não, é tudo instantâneo. Então eu acho isso uma coisa assim realmente assustadora e ao mesmo tempo fantástica, né? Porque esse vídeo, se não me engano, acho que é alguma coisa Pontal, no Paraná, mas pesquise aí, esse vídeo do condomínio, já passaram ele por alguns testes aí, porque diz que existem softwares que fazem uma avaliação do seu filme, e eles atribuem uma probabilidade de que aquele filme tenha sido adulterado, ou seja, uma computação gráfica, ou seja, uma inteligência artificial, etc. Já fizeram um teste com esse vídeo. A probabilidade de inteligência artificial ou de adulteração é zero. Aquele vídeo é real. Então, volto à minha questão, né? Se aquilo não é de Marte, de onde raios é aquele negócio? O que é aquilo? Por que aquilo aparece, né? Uma coisa eu digo, pensando como ser humano, tá? Se eu fosse dono de uma tecnologia capaz de construir um veículo que paira sobre a água e que mergulha e sai da água com a maior facilidade do mundo, como se aquilo não envolvesse força alguma, olha, certamente eu teria poder para dizimar qualquer vida na face da Terra, né? Inclusive humana. Por que não fazem isso? O que é aquela coisa? Antes de mais nada, né? Aquilo é real. Agora, de onde raios vem aquela coisa? É muito estranho, né? E eu acho, falando agora da comunidade científica, né? Eu acho mais estranho ainda, principalmente esses cientistas aí de YouTube, né? Diz que tem um cara aí, um tal de biólogo Henrique, e ele é um dos que vive batendo no peito, né? Com a ciência e tal. E diz que quando ele viu esse vídeo do Paraná, do rapaz da fazenda, ele espinafrou o cara, falou que aquilo eram luzes no meio da floresta, só que assim, o cara mora no meio do nada, não tem nada lá, não tem luzes no meio da floresta, né? Então a gente, quando vê esse tipo de sujeito ignorante, arrogante, prepotente, burro, né? Aí é que a gente entende por que a ciência está parada, porque o sujeito ele está vendo uma coisa que não tem explicação e ele
pelo medo de falar que aquilo lá é uma coisa que não tem explicação, ele ridiculariza aquilo. Ele fala que aquilo é um balão meteorológico, ele fala que aquilo lá é uma Kombi que furou o pneu, ele fala que é um ninho de mariposas, ele vai falar um monte de besteira e ainda humilha o rapaz que filmou. O rapaz só filmou, o rapaz não vive disso, ele simplesmente mora no meio do nada e ele filmou o negócio, né? Ainda bem que a reação contra esse tipo de postura arrogante foi tão forte que o tal do biólogo Henrique teve até que deletar o vídeo dele do show de grosserias que ele fez contra o rapaz lá que filmou e que gravou o som do equipamento. Mas mostra a lástima que é a comunidade científica, né? Quer dizer, o sujeito tá vendo alguma coisa, ele viu, tá filmado, tá gravado, tem som, tem tudo. Tem outros vídeos de pessoas que moram na mesma região e que filmaram o mesmo equipamento 1, 2 dias antes ou depois. Quer dizer, o cara tá vendo aquilo. Ele não precisa, repara uma coisa, ele não precisa dizer que aquilo é um bando de marcianos, porque, por exemplo, eu não acho que aquilo seja um bando de marcianos. Para mim não é. E nem de outro planeta, e nada. Agora, eu não sei dizer de onde é aquilo. Eu sei que aquilo foi filmado, foi gravado, e eu não sei. Não sei, não dá para saber. Eu acho que isso merecia uma atenção. Eu acho que isso merecia uma investigação, porque se você tem o mínimo de espírito, de curiosidade científica, você vai querer saber, né? Veja, minha vida inteira, apesar de eu ter feito uma graduação em física, eu sempre achei que eu não tinha a menor vocação para a ciência, né? Eu sempre fui muito bom com matemática, mas eu nunca achei que ciência fosse algo que corresse nas minhas veias, né? Só que à medida que eu estou ficando mais velho, eu estou percebendo assim que eu me achava um zero à esquerda como potencial de cientista. Mas quando eu vejo os tais cientistas que estão aí em campo trabalhando, eu vejo que, olha, eles têm tanta vocação para a ciência quanto um funcionário de autarquia, né? Um funcionário público, daqueles que bate carimbo. É o mesmo espírito científico. O cara vê um negócio, não é categorizável em nada do que ele conhece, então aquilo não existe. É meio que a tal do... Isso tem meio que a ver com a história do cientificismo, né? Sobre o qual eu falei dias atrás. Que é uma postura que, no fim das contas, é isso que trava tudo, né? Não é à toa que a física está parada há 200 mil anos, não tem progresso nenhum, todo mundo reclama, né? Puxa, há uma crise na física, de fato há uma crise em outras frentes aí do conhecimento. Por quê? Porque quando você tem uma comunidade acadêmica dominada por esse tipo de gente, né? Quer dizer, o cara tá vendo, ele tá vendo que o negócio não tem pé nem cabeça. Você pega esse filme aí que eu te falei do circuito de segurança do condomínio lá do Paraná, de frente pro mar. Já testaram, aquilo não é inteligência artificial. Você está vendo aquilo, você vai falar que aquilo é o quê? Né? Vai falar o quê? Não, aquilo lá é sei lá, é uma lanterna que anda sozinha. Sabe, a explicação fica mais feia do que você falar, olha, eu não sei, isso é um OVNI. É que na cultura popular associou-se muito OVNI com a história do marciano, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Como eu disse e repito, se o objeto voador é não identificado, então de cara extraterrestre ele não pode ser, porque senão você não poderia dizer que ele é não identificado, concorda? Ele é alguma coisa que você não sabe o que é e que mereceria, sim, uma investigação. Como não? Você está vendo um equipamento voando, pairando em cima da água, né? Mergulha e sai como se fosse nada. Tenta você mergulhar e sair da água como se fosse nada. Vai ver a força que você precisa fazer para fazer isso de uma maneira que, aos olhos de quem observa, pareça ser fácil. Não, aquilo é de uma brutalidade física. Pesquise o vídeo. Os movimentos são muito suaves, mas quando você para fazer as contas e ver a força envolvida naquilo, você fala, isso não é o que a gente conhece. Não é possível que haja alguém no mundo que tenha fabricado isso. Isso é alguma coisa que a gente não conhece, não sabe o que é, né? E que sim, merecia sim uma investigação. Então, não acho, sinceramente, repetindo, tá? Eu não acredito na possibilidade da vida fora da Terra, portanto não acho que isso daí seja vindo de um outro planeta, né? Posso estar errado? Claro que posso. Eu também não tenho prova, né? Não tenho como provar o que eu estou falando, mas acho que aquilo não é uma coisa comum. Não é mesmo. Acho não. Aquilo não é uma coisa comum e sim merecia ser investigada. Tá? Dê uma pesquisada se você gosta desse tipo de assunto. Eu acho que é uma coisa bem interessante, dá o que pensar. E é isso. Pelo menos eu acho mais interessante do que ficar falando de finanças, economia, que é um assunto chato pra cacete. Tá bom?
Um abraço pra você. Até mais. Qualquer coisa depois eu volto. Se tiver alguma coisa interessante eu volto aqui.